Quinta-feira, 27 de agosto de 2020, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias. Começando aqui, como é que estão as coisas por aí? Por aqui, maravilha, tudo ótimo, o clima está melhorando bem. Né? Vamos torcer para esse crescendo continuar ascendente desse jeito, né? Porque aí já dá para sentir um gostinho de calor. Feliz, né? Aquele momento que você consegue tirar a calça, volta a usar bermuda, putz, maravilha. Quinta-feira é dia de internet, vou falar de um canal de YouTube e duas playlists e outros dois canais que eu recomendo, os próprios canais, né? Todos em inglês, infelizmente, mas também pedindo sugestões disso, né? Se vocês quiserem me sugerir canais especificamente que falam sobre cultura, né? Mas podem ser outras coisas, já dei dica de vários canais aqui. Entre outras coisas, né? O que vocês quiserem indicar para eu sacar aqui, de repente indicar por aqui, deixa aí nos comentários e também não custa lembrar, uma vez que você está no YouTube, assina o meu canal, aperta o sininho, dá o like aí, comenta, enfim, né? Para tornar aí essa discussão que a gente tem, né? Apesar de mão única desse lado, né? Continua nos comentários e continua de várias outras formas. Vamos ver se a gente consegue espalhar mais essa vibe por aí. Esqueci de avisar ontem, né? Mas enfim, já está no ar a entrevista que eu fiz com a Ana Frango Elétrico. A Ana está aí prestes a lançar single novo. Ela manda essa em primeira mão. Conversei com ela um dia antes dela anunciar que ia lançar seu primeiro livro, já está em pré-venda e deve sair agora no começo de setembro. O single deve sair por aí, pelo que ela quer, pelo menos, né? Aí tem toda uma questão de definir data e tal, mas enfim. E eu aproveitei o papo com ela, né? No fim, descobri sem querer esse single, né? Mas porque o papo era muito mais uma coisa para falar sobre, especificamente o Little Electric Chicken Heart, que eu acho meu disco favorito brasileiro do ano passado. E falar sobre o processo, né, de como o disco foi feito, principalmente quando você coloca a luz do primeiro disco da Ana, o Mormaço Queima, de 2017, que é um disco bem diferente, né? Então a gente falou um pouco sobre essa mudança e também dela assumir cada vez mais as rédeas do processo como um todo. Esse single que está para sair é o primeiro single que ela produz 100%, né? Ela assina a produção da música, que é um passo muito importante aí em vários aspectos, a gente fala bastante sobre isso. Enfim, tá aí já no canal, assista, comenta, dá like, toda essa parada toda, porque a Ana, ela é foda, cara, ela é muito foda, adoro. E hoje de manhã também disparei a minha newsletter pela primeira vez, na quinta de manhã, e foi uma reflexão sobre as manhãs, e aí cabe comentar o processo, porque eu tinha escrito um texto falando sobre isso, sobre dormir tarde, acordar cedo. E aí quando eu acordei hoje cedo eu falei, tá, metade daqui faz sentido, a outra metade não. Saca? E eu reeditei o texto, mexi aqui e ali, pá, e aí no fim virou um texto num teor bem diferente do texto que eu fechei ontem à noite. Então foi interessante perceber como uma noite dormida em cima desse tema me fez mudar, e o fato de produzir durante a manhã também muda completamente, né? Quem escreve, publica, enfim, até grava, toca, compõe, pinta, né? Exerce sua expressão artística de alguma forma, sabe a diferença que a manhã e a noite tem nesses dois processos completamente diferentes, cada hora do dia, né? Tem um espaço criativo diferente, mas a manhã e a noite são dois universos díspares, né? E eu estou habitando mais a manhã. Por uma escolha eu comentei isso na minha newsletter de hoje. Se você não escreve, não assina a newsletter, manda um salve lá no Trabalho Sujo por e-mail @gmail.com, e também pergunta como é que você faz para colaborar com o meu trabalho, porque eu estou vivendo disso, eu quero viver do trabalho sujo e conto com a sua colaboração, né? Em vez de você gastar dinheiro com um jornal que se diz democrata e escreve um monte de bobagem só para conseguir ter acesso a alguns colunistas ou cronistas, gasta esse dinheiro aqui
me dá um salve também no trabalhosujosporemail@gmail.com, que eu te explico como faz. E em breve, já estou falando disso há um tempo, né? Como vocês sabem, a segunda temporada do Climatias, a segunda metade da segunda temporada, das temporadas do Climatias são dedicadas a conversar sobre o próprio Climatias, então já estou cogitando a possibilidade de ter conteúdo fechado para quem assina o meu trabalho, não abrir mais. É isso, né? Vamos para essa outra fase. Antes de dar minhas dicas de internet de hoje, vou chamar minha convidada, querida Clau, que dá ótimas dicas de quarentena e em grande companhia. Diga aí, Clau. Minha primeira dica. Opa, pera aí, que nem conectou com a caixinha aqui, viu? É porque não é só o som do celular, né? E escancarando os bastidores do Climatias. Agora sim, diga aí, Clau. Oi, Matias, tudo bem? Vamos lá. Vou dar as minhas dicas de quarentena. Minha primeira dica é um livro que eu gosto muito, de um escritor russo que chama Nikolai Gogol. É um livro de contos, é uma coletânea de contos da 34. E aí tem esse primeiro conto que é muito legal, que chama O Capote, e tem um que tá no meio que eu gosto muito, que chama O Nariz, que é basicamente a história de um cara que perde o nariz e vai atrás do nariz dele. Então é uma coletânea de contos fantásticos, eu gosto muito. E para quem gosta de literatura russa, eu recomendo os livros da 34, que eles são traduzidos direto do russo pelo Paulo Bezerra, então são muito bons. Minha segunda dica é um álbum do Lemonheads, que eu tô escutando bastante, que é o Come On Feel the Lemonheads, que tem, musiquinhas alegres e umas letras divertidinhas, então tô gostando bastante de escutar. Minha terceira dica é uma série clássica, tipo, talvez a primeira série grande, assim, da forma que a gente conhece, que é o Sopranos. Eu tô quase terminando e, putz, é uma mega série, é incrível e que deu origem a tudo que a gente vê hoje em dia, né? Então recomendo muito. A minha quarta dica são de 2 Instagrams de padeiras. Eu, como acho que muita gente durante a quarentena, comecei a fazer pão e de fermentação natural. Então, para quem quer começar a fazer pão de levain, tem muitas técnicas diferentes. Então, a minha recomendação seria: escolha uma técnica e siga com ela, em vez de ficar alternando as técnicas, porque senão não vai dar certo, vai ser uma merda. Então, assim, escolhe uma e vá com ela. E tem esses 2 Instagrams que eu gosto muito. Uma é de uma brasileira que chama Aline Gali, e outra é de uma gringa que eu não lembro o nome dela, mas o nome do Instagram é Foolproof Baking. Depois eu te mando os links, são muito legais. E aí, por fim, minha última dica é de podcasts. Eu acho que eu, como a maioria das pessoas, tô sem ajuda aqui pra limpeza aqui de casa, então tendo que fazer todas as coisas de casa, tô escutando muito podcast. E tem 2 podcasts que eu sempre escutei muito e que são leves, de variedades, que são bem legais. Um é o Stuff You Should Know, que eles tratam de tudo e, enfim, é bem divertidinho. E o outro é o Ridiculous History, que são 2 historiadores que pegam coisas absurdas da história e fazem episódios sobre isso. Eu acho que essas são minhas dicas da quarentena. Boa. E pra quem puder, enfim, não só pra quarentena, mas pra vida, ter um bichinho eu recomendo muito. Inclusive para esquentar o colo. Esse é o Cássio, que tá esquentando meu colo aqui. E é isso. Fiquem bem em casa. Beijos. Obrigado, Clau. Demais o Cássio, né? Também recomendo ter um bicho na quarentena, pode ser uma boa. Falar rapidinho então desse canal. Primeiro canal que chama, tenho que pegar a cola aqui, porque senão não vai rolar.
Cinema Cartography, que é um desses canais de ensaios em vídeo que falam, o cara pega um determinado diretor, uma determinada cena e dá uma dissecada. Ele não atualiza com muita frequência, é uma coisa meio a cada mês, mas é muito foda, assim, só pra pegar alguns títulos aqui. O cinema copiado de Quentin Tarantino, a estrutura da autodestruição em Requiem por um Sonho, Michael Haneke, verdades cinematográficas e mentiras realistas, e realidade de mentira. Enfim, ele se aprofunda aí em cada um desses temas que ele escolhe, é bem massa. E os outros dois são duas playlists em dois canais já conhecidos. O Resident Advisor é um dos principais sites de música eletrônica que existe. E tem várias playlists de várias coisas. Eles têm uma presença bem boa no YouTube. Tem uma playlist que chama The Art of Production, outra que chama The Art of DJing, que é sobre justamente voltado mais para quem produz, né? Então, se você faz música eletrônica ou quer se inteirar melhor disso, dá para dar uma sacada. Mas a playlist que eu vou chamar a atenção chama Narrated Shorts. São as mini reportagens que eles fazem. Eles são coisas tipo como o garage inglês virou dubstep, como o punk formatou a música eletrônica, como os festivais de música estão respondendo às questões climáticas. Enfim, são pequenos curtas que eles pegam alguns temas e se aprofundam. E da mesma forma, né, no Vox, que acho que é um dos melhores exemplos de como usar bem o YouTube online, eles têm vários ensaios, saca? Tipo, o site é muito foda e aí eles conseguiram adaptar a linguagem do site para o vídeo de uma forma brilhante. Mas eu estou falando especificamente do Vox Earworm, que é uma das melhores coisas que tem no YouTube. São ensaios que é uma menina que chama Estelle Caswell e ela se aprofunda assim, em coisas muito específicas, tipo como nós medimos a obsessão da música pop pelo falsete. Fala sobre por que a gente precisa da repetição, ou como um problema de estúdio gerou a música dos anos 80. Ou tem um que eu adoro, que é esse O Ritmo Secreto atrás de videotape do Radiohead. Muito foda, muito foda. Vale a pena seguir tanto os canais quanto essas playlists específicas e se aprofundar nesses assuntos. Climatias curtinho hoje, né? Dia corrido hoje aqui. Mas é isso. Encerrando aqui mais uma edição, esperando aí suas dicas em vídeo também. Por que você não manda pra cá? Trabalho sujo por e-mail @gmail.com. Tudo tá por lá. E vamos dar uma olhada aí na cara do dia. Fiz o programa mais curto também porque tem uma obra aqui na frente de casa, estão destruindo uma calçada. E aí pelo menos acho que eu peguei bem o almoço dos caras. Mas é isso. Amanhã é dia de quadrinhos, sexta-feira. Tudo de novo, né?